Boa tarde. Chegou, boa tarde aí? Eu sempre aguardo com uma expectativa bastante agradável vir aqui no último sábado de cada mês. E aqui estou eu, novamente, no último sábado de cada mês. Agradeço a atenção de vocês. E hoje nós falaremos de um episódio que demos como título André Luiz Surpreso. Do que se trata? André Luiz nos relata as suas vivências iniciais na colônia espiritual Nosso Lar, e essas vivências são relatadas através de Francisco Cândido Xavier no livro que tem o mesmo nome da colônia espiritual, que é Nosso Lar. Certa noite, ele caminhava pelas alamedas lá do Nosso Lar e ele é surpreendido ao ver duas entidades bastante luminosas e que da cabeça deles se destacava um cordão que se projetava à distância. Na verdade, ele não ficou surpreso, ele ficou com medo. Tanto é que ele se recolheu, entrando ali em uma dependência onde havia uma enfermeira, amiga dele, que vinha acompanhando ele nas suas experiências. E ele relata aquilo e a enfermeira, mas como, André Luiz, você não sabe do que se trata? Ah, não sei. Aquelas duas entidades são espíritos encarnados que estão visitando nosso lar. E note que há uma diferença entre os espíritos que vivem aqui no nosso lar e essas visitas. E a diferença foi que você notou aquele cordão luminoso saindo do topo da cabeça, se projetando. Então, daí para frente, André Luiz sempre sabia, quando encontrava pessoas sem o cordão, sabia, esses aqui são colegas aqui do nosso lar. Quando podia encontrar outros com aquele cordão, falei, opa, nós estamos recebendo alguma visita. Mas vamos trazer esta questão para algo que possa, de alguma forma, nos orientar nas nossas experiências como encarnados. Sabe que a encarnação é algo exigente. Nós realizamos uma atividade intensa, utilizando para isso o corpo físico, e chega um período que é necessário descansar. E, naturalmente, nós reconhecemos isso quando nós vamos dormir. Nós damos um descanso para o corpo. Entretanto, esse descanso não se limita às necessidades do corpo físico. Há também a necessidade de uma recuperação daquilo que podemos chamar do corpo espiritual ou do corpo perispiritual. Então, é um momento de também o corpo perispiritual tem a condição de fazer isso. E como é que isso acontece? Acontece num processo que nós damos o nome de emancipação. O espírito consegue se deslocar saindo do seu corpo físico. Entretanto, ele não deixa de estar ligado. E o que o liga? É aquele cordão que André Luiz divisou naquelas criaturas que lhe surpreenderam, que lhe atemorizaram. Então, se porventura nós encontrarmos por aí, nas nossas emancipações noturnas, nós podemos fazer já esse reconhecimento. Eu estou vendo espíritos sem o cordão. Esses aí são nossos amigos que estão aqui no plano físico. Mas pode ser que nós encontremos também nesses nossos passeios noturnos aqueles que estão encarnados. E esses, portanto, poderão ser identificados por esse cordão fluídico. E isso significa que quando nós emancipamos, nós passamos a realizar atividades no plano espiritual, enfim, o espírito. Enquanto o corpo lá está adormecido, descansando, nós podemos realizar atividades. E podemos nos deslocar a distâncias bastante longas, deixando lá o corpo repousando, ou então podemos ficar próximos do corpo.
Alguém poderia perguntar, mas e se for necessário a presença do espírito ali junto ao corpo? Ele volta imediatamente, porque o deslocamento do espírito não se faz por aquilo que nós registramos como velocidade normal no deslocamento de coisas físicas. É simplesmente numa fração de tempo ele está ali novamente. Mas percebam que normalmente nós falamos que, olha, esta noite eu sonhei. Esta noite nós sonhamos, sem dúvida. Entretanto, a recordação das nossas vivências no plano espiritual é uma outra categoria de recordação que nós vamos registrar. Enquanto que aquilo que nós podemos identificar como sonhos, nada mais é de que há uma recuperação, especialmente do nosso cérebro, em que ele pode fazer determinada descarga, eventualmente eliminando coisas que possam estar, de alguma forma, criando algum tipo de dificuldade. Porém, aquelas atividades que nós executamos no plano espiritual, nós podemos recordar. E qual é a diferença? Se bem que não há muita utilidade fazer a diferença, mas, em todo caso, vamos considerar que existe uma diferença. Enquanto que os sonhos, verdadeiramente, são muito confusos, não têm um significado especial. Às vezes, nós ficamos surpresos. Por que eu estou sonhando com isso? Enquanto que as recordações das nossas vivências no plano espiritual são mais precisas. Enquanto os sonhos têm aquela característica que nós acordamos, se não anotamos ali em algum lugar, logo em seguida não lembramos mais do que nós sonhamos. Enquanto que as recordações das nossas vivências no plano espiritual, elas são mais firmes, elas mantêm-se de uma maneira mais adequada. Apenas um detalhe, as recordações dessas atividades são raras. Isso não acontece com frequência. E por que são raras? Porque as atividades que nós levamos a efeito nesta condição emancipada, o espírito, então, deixando o corpo físico, não guarda uma relação com as experiências que nós estamos vivenciando como encarnados. São outras coisas. Não é, portanto, uma continuidade daquilo que nós estamos realizando como encarnados. Isso pode se referir a uma série de coisas. Nós podemos nos encontrar com amigos, nós podemos encontrar com familiares lá no plano espiritual, mas podemos também dedicar esta incursão no plano espiritual para uma atividade de lazer. Vamos a lugares muito agradáveis que possam nos ajudar a recompor as nossas condições vibratórias, nossas condições energéticas do nosso corpo perispiritual. Mas é bem verdade que nós somos atraídos para lugares e para grupos que mantenham afinidades conosco. Isso pode acontecer também que esses locais, ou essas afinidades, elas podem ser boas, mas podem também não serem boas. Mas se a pessoa é atraída para isso, de alguma forma, ele tem algum tipo de ligação. Há até a possibilidade em que, muitas vezes, o espírito, nesse processo de emancipação, não está muito, vamos dizer, preparado para fazer essas incursões de uma forma produtiva, ou que pelo menos não venha perturbá-lo. Numa situação como essa, ele fica ali junto ao corpo, normalmente pairando alguns centímetros acima do corpo, e ali fica. E, portanto, quando há a possibilidade de haver essas excursões, certamente nós vamos fazer e nós fazemos. Eu não sei se vocês têm recordações desse tipo de vivência. Se não tem, poderão observar daqui para frente, procurando fazer aquela distinção. Será que é sonho? Ou será que isso aqui eu, de fato, estou vivenciando o plano espiritual? Houve uma época em que eu participava de alguns grupos que davam atendimento espiritual aqui na casa, e era muito frequente as pessoas virem depois relatar: eu sonhei com você essa noite. Sonhou nada. Simplesmente nós estávamos em atividade, grupos aqui da Casa da Luz Divina, realizando trabalhos no plano espiritual. Essa é uma coisa, então, que nós podemos fazer também nesta condição de emancipação. E pode ser que vocês que são trabalhadores aqui da casa, pode até acontecer relatos dessa natureza. Essa noite eu sonhei com você. Não deverá ser sonho, não. Deverá ser a recordação de se encontrarem em determinadas atividades que os grupos de assistência espiritual da casa realizam, porque a assistência espiritual não se reduz àquilo que acontece enquanto nós estamos aqui despertos, acordados.
É 24 horas por dia, a casa não fecha. Tem uma atividade muito intensa. E, em todo caso, nas minhas experiências, eu me recordo de uma vivência dessa natureza que aconteceu há muito tempo. Nessa época eu devia ter uns 6, 7 anos de idade, não mais do que isso. E lá na minha cama acontece alguma coisa diferente. A janela, como que desapareceu o anteparo dela, aquilo que fechava a janela, e uma luz muito intensa, mais agradável, penetrava por esta janela. E logo, por essa luz, entre essa luz, aparece a imagem de uma moça, de uma beleza muito grande. E aquilo marcou. E é curioso que depois, ao acordar, eu não contei isso para ninguém. E esse tipo de menção não fez, somente comecei a me referir a isso a, quando comecei a fazer estudos dentro da doutrina espírita, e essa é mais uma vez que eu estou relatando essa experiência. Agora, marcou de uma forma significativa, tanto é que em várias ocasiões da minha vida em que eu me defrontava com alguma solicitação que pudesse exigir algum empenho ou que estava atravessando alguma dificuldade, era muito comum eu me recordar desse episódio. E essa recordação se faz, ainda faz hoje, de uma forma extremamente nítida. Então, vejam só, então, vocês já sabem, não é necessário ficarem surpresos como André Luiz ficou, nem com medo como ele ficou, se nessas andanças noturnas vocês encontrarem espíritos à sua volta, e eles existem, evidentemente, em grande quantidade, e entre eles nós vamos reconhecer aqueles que são encarnados, que, portanto, ostentam aquele cordão luminoso projetando-se da cabeça, e tem aqueles outros não, que não tem. Esses aí são aqueles que não fazem parte mais das experiências do plano físico. Há, entretanto, muitos deles que andam por aí, né? Muitas vezes até deveriam ter um interesse maior para ir para outras esferas espirituais, mas pode haver interesse, pode haver necessidade de aqui permanecerem. Então, aí está aquilo que eu queria relatar, a experiência vivida por André Luiz, e são muitas experiências que vocês estão tomando conhecimento, inclusive por essas séries de palestra, e isto também é uma recomendação para que leiam o livro. E, de tal forma, uma das maneiras de ler esse livro é verificar qual é o tema que vai estar sendo desenvolvido na semana e ler antecipadamente esse relato, e com isso certamente haverá uma possibilidade de uma maior identificação com aquilo que o palestrante está aqui apresentando. Portanto, feliz emancipação para todos, que tenham ricas vivências e que essas vivências possam acrescentar uma condição superior para as suas realizações no plano físico, enfim, o corpo descansado, a mente descansada e também a sua constituição perispiritual. Revigorados para um novo dia, e que sempre os nossos dias sejam dias revigorados.